A paz do Senhor, queridos. Eu sou Fernando Aquino e eu estou aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. O tema do nosso estudo é a lição de número 5 da revista da CPAD, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2018. E o título dessa lição é Santidade ao Senhor. E nós vamos estar falando um pouquinho hoje a respeito desse assunto tão importante, tão maravilhoso, tão abençoado que é a santidade a Deus, se santificar, se colocar na presença do Senhor. Eu gostaria já de começar esse estudo agradecendo a você que assistiu, que compartilhou, que comentou o nosso vídeo passado. Nós gravamos um vídeo aí, o vídeo anterior, e ele falava a respeito da função social do sacerdote. Fizemos uma espécie de síntese, um resumo da lição de número 4. E hoje nós vamos estar aqui para seguir com a lição de número 5. Então, por isso eu quero agradecer a você que assistiu, que compartilhou, que comentou, que apresentou aí, mostrou esse vídeo para um amigo. Que Deus te abençoe, que Deus ali te fortaleça e lhe dê muitas vitórias em nome de Jesus. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levíticos capítulo 20, verso 26. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Bem, o que nós aprendemos lendo o livro de Levíticos é que Israel tinha diante de Deus a missão de ser um povo santo. Deus chamou Israel para se santificar, para se separar. E é interessante que essa santidade que Israel deveria apresentar não seria só apresentada a Deus, mas Israel também deveria ser santo diante das demais nações. Ou seja, desta maneira Israel atuaria como uma espécie de espelho, ele refletiria para os povos a glória de Deus, e aqueles que vissem Israel, aqueles que ali, analisando a maneira como esse povo, essa nação procedia diante de Deus, também sentiria o desejo de adorar ao Senhor, de se voltar a Ele. Então, de maneira inicial, Israel foi um povo separado por Deus, escolhido por Deus, não para ser um único povo, não para ser um só povo, um povo exclusivo. Mas a ideia, a princípio, é que Deus iniciaria um plano, um projeto maravilhoso de salvação para todo mundo, estender-se-ia esse plano a todo mundo, mas esse plano teria início com Israel. Então, a princípio, o projeto de Deus era que as nações olhassem para Israel, vendo Israel, espelhando-se em Israel, caso Israel seguisse e servisse mesmo a Deus de coração, essas nações pudessem ser salvas, pudessem adorar o Todo-Poderoso. Era um tempo, a gente sabe, de muita idolatria, O povo adorava diversos deuses, se prostrava perante esses deuses, essas imagens, esses ídolos. E o interessante naquele período era que Deus levantasse uma nação, um povo, por assim dizer, e as demais nações, olhando para a maneira desse povo agir, a maneira desse povo buscar a presença de Deus, essas nações ali também fariam o mesmo, elas imitariam a maneira dessa nação adorar, elas imitariam essas nações no sentido de que imitariam, perdão, a nação de Israel, no sentido de que eles agora se voltariam para Deus, eles buscariam a presença de Deus. Então, a gente percebe aqui nessa introdução que o livro de Levíticos foi dado como uma espécie de manual, uma espécie de livro de instrução, ou seja, um manual de instruções para Israel. E ele serviria não só para o povo, de modo geral, mas também, ou principalmente, para os sacerdotes, para os ministros, para aqueles que estavam ali diante do culto, aqueles que estavam ali para oferecer sacrifício a Deus, para ali intercederem pelo povo. Então, os levitas, por isso que esse livro, quando a gente fala na questão grega, na questão ocidental, ele leva também esse nome aí, que é esse nome Levíticos, ok? A gente sabe que esse não é o nome desse livro no original. O original hebraico, o nome desse livro é Vaikra. E é interessante que o livro de Levíticos foi entregue nesse sentido, para ser um manual,
para ser uma espécie de documento a ser estudado e analisado pelas gerações posteriores dentro de Israel. Para os levitas, eles não só guardariam este livro, como também cumpririam de forma cabal tudo que está escrito nele, tudo que está inserido neles. Então, os levitas meditariam neste livro, e também o povo, eles instruiriam o povo com base em tudo que foi deixado por Deus nessa lei, ok? Então, para nível de introdução, é bom que a gente entenda isso. Uma vez que esse material, esse livro foi escrito, né, foi dado ali por Deus a Moisés, o conteúdo, foi Deus quem ditou o conteúdo desse livro, uma vez que esse livro foi entregue, então caberia a Israel unicamente obedecer o que está escrito nele, obedecer de forma cabal tudo que está escrito neste livro. Então Israel teve por obrigação, dever, seguir as normas, as regras descritas no livro de Levítico. Então a gente vai ver alguma coisinha aqui voltada à santidade, né, do povo, à santidade de Israel, e como é que Deus tratou naquele período essa questão. Amém? A Bíblia Sagrada traz no seu original duas expressões, dois termos que expressam o sentido de santidade. O primeiro deles está no Antigo Testamento e é a palavra kadosh. E é interessante que kadosh traz a ideia de separado, consagrado. Já o Novo Testamento traz a expressão hagios, que também quer dizer santo, e tem a mesma conotação da expressão kadosh no Antigo Testamento. Então, tanto kadosh quanto hagios, né, kadosh no hebraico e hagios no grego, trazem a ideia de se santificar, se separar, se consagrar, se colocar por inteiro na presença de Deus, né, dedicar-se a Deus, levar uma vida pia e santa na presença do Senhor. Em se tratando de santidade no que diz respeito à nação de Israel, é bom que a gente pare para fazer uma análise, né, como foi feita aqui pelo comentarista, acerca do início, né, da chamada, do princípio, do que antecede essa nação, para ser mais exato. A gente percebe ali, pela Bíblia Sagrada, que a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, vai entrar em cena aí um homem chamado Abrão. A gente sabe que ele aparece no capítulo 11, mas a referência é muito breve. Mas já o capítulo 12, a gente vê descrito ali o chamado deste homem, né? A maneira como Deus o chamou, como Deus o tirou da sua terra. O capítulo 12 vai dizer para a gente ali que Deus disse para Abrão: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. É interessante que Abraão agora deveria atender o chamado de Deus. E se nós analisarmos dessa maneira, né, essas três expressões, sai, ou seja, terra, parentela e casa do pai, dá-se a entender algo ligado à separação. Abraão estava sendo ali separado. E a gente sabe que a palavra santidade, a palavra santo quer dizer isso, separado, consagrado, aquilo que é posto à parte para ser exclusivamente do Senhor. E é interessante que assim começava a vida de Abraão. É lógico que nós sabemos que esse homem, a princípio, né, não era ali um servo do Deus Altíssimo. Abraão ainda não tinha um contato com Deus, ainda não conhecia o Senhor. Ele passou a conhecer a partir de então, né, ele recebeu esse chamado. É lógico que algumas traduções ali, algumas tradições, melhor dizendo, falam questões ali relacionadas ao chamado de Abraão desde a sua infância, mas é coisa que a Bíblia não nos descreve. Mas ainda acerca de Bíblia, é interessante notar isso, que Deus foi quem chamou Abraão, Deus separou Abraão. Então, Deus queria começar ali um projeto maravilhoso com este homem e então o chama, ele o separa. E basicamente a questão ligada à santidade é separação, consagração. Quando Deus chama Abraão, ele faz a ele algumas promessas e a gente, quando olha o texto bíblico, vai dizer da seguinte maneira: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Todos que te abençoarem, Abraão, com certeza serão abençoados. Todos que te amaldiçoarem, certamente serão amaldiçoados. Mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante a gente analisar esse ponto aí,
que dentro dessas promessas feitas por Deus a Abraão, a gente pode destacar duas que me chamam bem a atenção, porque as demais são promessas no que diz respeito à linha particular. Mas no que diz respeito à nação de Israel, a gente pode perceber ali a primeira: far-te-ei uma grande nação. Que nação é essa? Que nação seria essa? Obviamente, a nação de Israel, que nós vamos estar analisando daqui a pouco um pouquinho mais a respeito dessa nação. Mas é interessante que Deus faria deste homem, Deus iniciaria com este homem, principiaria deste homem uma nação. E através dessa nação, através de Abraão, é lógico, todas as famílias da terra seriam benditas. E é nesse quesito que nós, como cristãos, como servos de Deus, entramos, ok? Mas é interessante que, através de Abraão, Deus inicia esse projeto, esse processo para essa nação. A gente sabe que, posterior a Abraão, vem Isaac, né, seu filho, filho da promessa, filho este a quem Abraão teve aos seus 100 anos de idade. E, a partir de Isaac, Deus agora traz Jacó, um dos seus filhos ali, Jacó. Jacó teve um início conturbado, uma infância meio complicada, a gente olha pelo texto bíblico, né? havia ali questões que, bem de grande relevância. No caso, dá-se a entender que ele e o irmão também não se davam muito bem, mas é interessante que esse Jacó que começou de maneira conturbada, esse Jacó que enganou o pai, e posteriormente enganou ali também o irmão, esse Jacó que tanto problema trouxe para a sua família, a Bíblia vai dizer que este homem, quando ele vai para a terra de Padã Arã, ali ele começa a viver uma nova vida, né? Ele acaba pagando por algumas coisas que ele fez no passado, mas é interessante que ali ele cresce, prospera, e no seu retorno, na sua volta, este homem é mudado. Porque o capítulo 28 de Gênesis vai dizer que ele teve um encontro com Deus, né? Ele estava cansado da viagem, deitou-se ali sobre uma pedra, né? Ele deitou-se ao chão com uma pedra por travesseiro, diz o texto, e ali ele teve um encontro com o Senhor. É interessante que no período em que ele esteve lá em Padã Arã, né, sua vida foi mudada, lógico, por completo, mas ele retorna de Padã Arã, agora já com seus filhos, suas esposas, e ele tem um encontro com Deus, novamente um reencontro com Deus, por assim dizer, num lugar chamado Val de Jaboque, ou Vale, alguns dizem de Jaboque, e ali ele sai restaurado. Né? A Bíblia diz que há uma luta entre ele e um ser celestial, um anjo de Deus, o próprio Deus. A gente percebe que após essa luta, Jacó sai revigorado, ele sai renovado. A sua perna, a sua coxa é ferida e ele sai mancando, o texto vai dizer. Mas o que eu queria analisar é que, a partir daí, Jacó é separado, há uma separação. Então esse processo de santificação no que diz respeito a Abraão foi na sua chamada, ele foi separado por Deus. Isaac levou uma vida santa, um homem de oração, um homem abençoado. Isaac também foi separado por Deus. E Jacó, por conseguinte, também passou pelo mesmo processo de separação, de santificação, por assim dizer. Né? Nosso processo que nós devemos passar, buscar passar na presença de Deus. E é interessante que de Jacó vem as 12 tribos de Israel. A gente vê na sequência ali, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Sacá, Zebulon, José e Benjamim. E de José, a Bíblia vai dizer que agora a família de Jacó teve acesso à sobrevivência num período difícil, enquanto esse mesmo José, após ter sido ali vendido por seus irmãos e enviado ao Egito, após este período, José agora é usado por Deus para fortalecer e guardar a sua família. E Israel passa um período muito grande no Egito, né, contabiliza aí cerca de 430 anos, né, que Israel passou no Egito, e após este período, a Bíblia vai dizer que Deus agora levanta um homem chamado Moisés, e este homem é usado por Deus para auxiliar a saída, né, a retirada, porque Deus tirou com fortes mãos o seu povo que estava sendo aprisionado na terra do Egito. Tirado, pois, do Egito, a gente conhece bem o texto, né, há uma espécie de peregrinação, eles vão a Sucote, de Sucote a Etã, e após isso eles cruzam o Mar Vermelho e tal, mas no capítulo 19 do livro do Êxodo, onde eu queria chegar, o livro do Êxodo, capítulo 19, vai dizer o seguinte, que ali Deus chama o povo a ter com ele. Quando o povo vai se aproximar de Deus
né, a santidade de Deus, a justiça, a glória de Deus, né, ali não permitiu que esse povo se aproximasse, né, tamanho pecado, tamanha obstinação, tamanho coração ali deste povo, e eles agora vão falar com Moisés, que não conseguem, não podem se achegar a Deus, mesmo Deus tendo dito antes, para que eles se preparassem para esse encontro, né? Eles se santificassem, por assim dizer, se purificassem para estar com Deus. Mas é interessante, quando a gente fala sobre isso, que a partir daí, né, Deus agora dá a lei, Deus agora chama o povo a estar com ele, Deus entrega a Moisés a lei. E além de dar a Moisés a lei, Deus também dá ordens para que se construa um tabernáculo, um lugar onde Deus viesse estar, habitar, estar ali com este povo dele. E para zelar, cuidar, né, para fazer ali funcionar, manter este tabernáculo, essa casa que nos colocou, Deus agora institui o sacerdócio, ok? Daí saem os sacerdotes, os levitas e inicia então esse ofício. Como a gente já viu aí, né, em aulas posteriores dessa lição, já trataram com mais detalhe essa questão, mais detalhe. Mas é interessante notar isso, que a partir de Abraão vem a nação. A partir de Isaac, essa nação está quase que, né, iniciando ali. A partir de Jacó, nós já temos o início com seus 12 filhos. E após o tempo em que este povo, essa nação, passou no Egito, Deus o libertou e deu a este povo ali no Monte Sinai a lei, né, a sua ordenança. E dentre essa lei temos aí também o livro de Levítico. E por isso a gente percebe que Deus ele vinha preparando este povo. Deus ele vinha guiando este povo, fortalecendo este povo para fazer ali de forma especial a vontade dele. Com isso, nós entendemos que o povo de Israel, né, eles possuíam uma espécie de marca, eles eram ali um povo especial diante de Deus. No que diz respeito à santidade no ministério levítico, a gente percebe que é a santidade no trato com a liderança, na maneira como os líderes, na maneira como os ministros, na maneira como aqueles que exercem diante de Deus, né, cargos, lideranças, ministérios, na maneira como esse pessoal deveria proceder diante de Deus naquele período. A gente sabe que naquela época eram os levitas e os sacerdotes que estavam encarregados do culto, encarregados do sacrifício, das ofertas, eram eles que eram ali uma espécie de intercessores, né, diante de Deus e o povo ali. E é interessante que em nossos dias a gente também, como líder, né, como obreiros e obreiras do Senhor, devemos estar sempre atentos a isso, essa questão da santidade. Por quê? Porque as pessoas a qual estão ali junto a nós, na nossa liderança, as pessoas a quem nós exercemos a nossa liderança, estão olhando para nós, estão esperando em nós, buscando ali, de certa forma, uma espécie de força, de fortaleza, de exemplo. Né? A gente sabe que o líder, quando ele é chamado, quando ele é separado, ele é chamado para ser alguém que espelha confiança, alguém que mostra e demonstra com seus atos e com a sua vida o amor de Deus, a obra de Deus. E é aquele que, com a sua maneira de agir perante o Senhor, é quem instrui as pessoas a quem ele está ali liderando, ok? E naquela época a gente percebe que o sumo sacerdote deveria ser o exemplo máximo de santidade para Israel. Não que ele fosse o homem mais santo de Israel, a gente não pode colocar dessa forma, mas a responsabilidade no que diz respeito à santidade sobre ele pesava ainda mais do que pesava sobre os demais, ok? Não que Deus não tivesse as demais pessoas como santas, né? Você entende bem o que eu quero dizer. Mas pelo fato do cargo que ele exercia, da função que ele exercia diante de Deus, da responsabilidade que estava sobre os ombros do sumo sacerdote, ele era tido pelas demais pessoas como o homem mais santo, o maior exemplo de santidade na terra era o sumo sacerdote. E nós, como líderes, devemos também ter essa visão. Quantos líderes, né, a gente ouve falar, infelizmente, pessoas que acabam caindo ali, pessoas que acabam cometendo erros, e a gente sabe que isso, infelizmente, é inerente ao homem. Né? Nós, como seres humanos, desde a queda, né, a gente, tendo a nossa natureza pecaminosa, a gente está, vamos dizer assim, propenso a cair. Mas é interessante que a gente deve cuidar, tá? A gente deve
analisar muito bem, a gente deve ficar muito atento a essa questão comportamental, ok? E o sumo sacerdote tinha alguns quesitos ali. Ele, nessa questão de santidade, né, o sacerdócio, esse homem não poderia se casar com a mulher que não fosse virgem. Havia algumas coisas ligadas a questões fúnebres que ele também não deveria participar, tocar, e é muito interessante isso. E nós, como servos do Senhor, como líderes, né, para você que lidera, ou você que almeja liderar, você que tem buscado de Deus, tem desejo de servir, trabalhar na obra do Senhor, na seara do Senhor, precisa estar atento a isso. São detalhes que nós devemos olhar e analisar muito bem, ok? Se de um membro, uma pessoa que está lá, é cobrada, de um cristão, qualquer pessoa é cobrada de santidade, imagine nós que somos líderes. Imagine nós que estamos de frente, que estamos diante, nós que estamos ali para orientar o povo, para, né, redarguir, corrigir, nós que recebemos de Deus esse chamado, essa autoridade. Então, cabe a nós atentarmos para essa questão da seriedade da obra, da seriedade do ministério, da santidade da nossa vida separada, ok? Então nós como líderes temos que ser exemplo, o nosso casamento tem que ser exemplo, nosso convívio tem que ser exemplo, nosso trato com os filhos, né, tem que ser exemplo, nosso trato com o dinheiro, questões financeiras ou como estendado trabalho. Então tudo isso precisa ser exemplo, ok? No que diz respeito à santidade do ministro, a santidade do obreiro, a santidade né, daquele que está fazendo a obra, que está trabalhando na seara, essa deve ser bem analisada. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente age. A gente tem que entender que nós somos exemplos. No que tange a santidade do povo de Deus, é necessário que a gente tome algumas precauções. A primeira delas é que a gente analise a nossa maneira de agir, primeiramente no nosso lar, com a nossa família. O comentarista ele vai destacar algo interessante aqui, ele vai falar sobre a santidade nos filhos. Por quê? A base que ele vai tomar ali é o que diz respeito aos cultos que aconteciam em Canaã. A gente sabe que os povos cananitas, né, adoravam diversas divindades ali, e dentre esses cultos havia um culto especial, que era o culto a Moloque, ao deus Moloque. E neste culto, ou pseudo-culto, o que acontecia ali? As crianças eram sacrificadas, eram mortas, queimadas. Né? A história mostra ali para a gente que esse deus era uma estátua grande cuja barriga era aberta, e nessa barriga era uma espécie de fornalha, funcionava ali uma espécie de forno aberta, e então se acendia ali a chama, o fogo, e colocava-se a criança dentro da barriga deste ídolo, da barriga dessa estátua, e aí a criança era queimada, sacrificada, viva. E Deus agora aparece proibindo diretamente, de forma direta, que a nação de Israel, que qualquer filho de Israel fizesse isso, qualquer pessoa em Israel. E não só o israelita, como também, a gente percebeu aí na leitura em classe, que o peregrino, o estrangeiro, aquela pessoa que estivesse passando ali um tempo em Israel também, não poderia fazer isso. Caso fizesse, estaria sujeito, tanto o israelita quanto o estrangeiro, à pena de morte. E de uma forma simbólica também, né, vamos dizer assim, de uma forma espiritual, melhor dizendo, nós também devemos estar atentos a isso, aos nossos filhos, né, a nossa herança, a nossa posteridade, ao cuidado, ao zelo para com nossos filhos, né, jamais sacrificar os nossos filhos. De que maneira a gente faz isso? É cuidando da santidade deles, não só levando para a igreja quando criança, mas seguindo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que se deve andar, para que quando crescer ela não venha desviar desse caminho. E é interessante que o texto é claro, o texto não diz ensina a criança ou instrui a criança o caminho, mas ela diz no caminho, ou seja, caminhando com a criança, indo aos cultos, mas trazendo também o culto para dentro do nosso lar, lendo a palavra, orientando, instruindo. O pai, ele é uma espécie de professor, de mestre dos seus filhos, também da esposa, no diz respeito à palavra de Deus. Nós, como homens, somos sacerdotes do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, a mãe também tem
um papel muito importante. A gente olha para a cultura judaica, a cultura hebraica, a mulher, a mãe, tinha um papel muito importante na vida do filho, era ela quem o instruía no que diz respeito ao conhecimento da família, todo esse processo, a fazer a criança entender muita coisa a respeito da vida, esse ensino, essa instrução vinha da mãe. E hoje em dia, né, nos nossos dias, é necessário que os pais, nós como pais, né, temos que ter esse cuidado, tomar esse cuidado, né, de não sacrificarmos, por assim dizer, os nossos filhos, ou seja, não entregarmos nossos filhos ao mundo, não abrirmos mão dos nossos filhos, orarmos por eles e também orarmos com eles, lermos para eles, mas também lermos com eles, né? Não só falar do amor de Deus para eles, mas principalmente viver esse amor de Deus. A gente sabe que as crianças, elas fazem, a partir daquilo, elas imitam o que elas veem. Se elas olharem para nós e nos virem como homens e mulheres de Deus, elas também, com toda certeza, o serão. Por mais que seja difícil, por mais que o inimigo lute e tente contra a vida delas, mas nós precisamos fazer a nossa parte como pais, precisamos orientá-las, né? Assim como o israelita não poderia sacrificar o seu filho, a sua criança, a Moloque, nós também não devemos entregar de mão beijada os nossos filhos para o adversário, ok? Para o pecado, para o mundo, para a farra. Nós devemos cuidar dos nossos filhos, zelarmos deles. E como a gente faz isso? Cuidando dessa área da santificação, mostrando, orientando e aproximando os nossos filhos a cada dia mais da palavra de Deus. Outra área também que precisa ser analisada no que tange de santificação é a nossa área conjugal. Nós que somos casados devemos ter muito cuidado com essa questão. A princípio eu quero até estender, eu não vou falar tão somente para quem é casado. Para quem está namorando, que seja um namoro na direção de Deus. Para quem já está noivo, assumiu um compromisso a mais aí, está noivo, que também guie esse noivado, prepare e faça tudo no tempo de Deus. E para você que é casado, o interessante é que este casamento seja pautado na palavra. A gente percebe que uma das crescentes aí, infelizmente, tem sido o adultério. O adultério ele tem acabado não só com ministérios, mas destruído famílias, né? A gente vê aí escândalos e mais escândalos acontecendo, e isso tem trazido muito problema para o meio evangélico, onde as pessoas acabam vendo aí, ouvindo falar de ministros, né, homens e mulheres de Deus, de posse da palavra, conhecedores, detentores da palavra do Senhor, que acabaram cometendo aí o famoso adultério, esse pecado tão terrível que tem destruído as famílias. Então, que a gente possa cuidar, vigiar muito o nosso casamento. Tem que haver santidade no casamento. E como é que se há santidade no casamento? É seguindo o que diz a palavra de Deus, amando o nosso cônjuge, respeitando, né, fazendo tudo segundo a orientação e a palavra do Senhor. Tem que haver comunicação, é necessário que se haja comunicação, né, que a gente fale o que está sentindo, se abra, se exponha, que a gente ore junto, cultue junto, que se vá à igreja sempre que possível junto. Hoje em dia a gente sabe que muitas coisas acabam nos afastando do templo, trabalho, hoje em dia aí faculdade, curso, eu não vou entrar nesses métodos aqui, mas a questão é, tendo um tempo, podendo, que a gente vá junto, que a esposa esteja ao lado do esposo e vice-versa, que o esposo esteja junto, cuidando, zelando, protegendo a sua esposa, né, aquela a quem Deus colocou ali para ser bênção na vida dele, assim como ele também deve ser bênção na vida dela. Então, santidade no casamento. Santidade no casamento é a pedida. É o desejo de Deus, sempre foi, sempre será o desejo do Senhor, que haja santidade, que nós que somos casados sejamos um exemplo, né, para os demais, aí, um exemplo para aqueles que desejam também assumir esse compromisso santo e maravilhoso, né, otorgado ali, dado por Deus, ok? E no que diz respeito ainda também a essa questão da santificação, devemos ficar atento a um seguinte propósito, uma seguinte questão, que a santificação ela é um processo, né? Santificar não é simplesmente se botar a mão na cabeça de alguém e dizer santo, está pronto, separado e agora acabou, não tem pecado. A santificação ela é um processo, e esse processo dura desde o momento em que nós nos convertemos, aceitamos a Jesus como Salvador, e ele se estende até o período em que nós somos ali levados a estar com Cristo, ok? Então, durante o tempo em que estamos nessa terra, nós devemos nos santificar a cada dia mais. Estamos sujeitos, infelizmente,
a ação do pecado, mas a melhor maneira de se neutralizar essa ação, a melhor maneira de se precaver, de se cuidar, é fazendo tudo que manda a palavra do Senhor, é estar em comunhão, é não nos afastarmos de Deus, não nos afastarmos também da casa de Deus, né? Há uma crescente aí no que tange os chamados desigrejados, mas tem um assunto que eu não vou entrar aqui agora nessa aula, quem sabe uma aula posterior eu possa estar gravando um vídeo só para falar sobre os desigrejados, né? Esse movimento que só cresce, infelizmente, mas a questão é que a gente não se afaste. A questão é que a gente esteja sempre ali na casa do Senhor, esteja sempre buscando a Deus, esteja sempre orando, consagrando a vida, fazendo tudo quanto o Senhor nos manda, nos pede, nos ordena que nós façamos na presença dEle, porque Ele é santo e nós devemos ser santos. Sede santos, porque eu, o Senhor, nosso Deus, sou santo. Assim diz a palavra. Então, queridos, que nós possamos nos santificar cada dia mais, que nós possamos buscar a Deus em espírito e em verdade, que possamos adorá-lo de forma especial. Este é aí o desejo do nosso ministério, mais uma vez. Quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo, que assistiu. Peço você que, se possível, compartilhe este vídeo, né? Que, se possível, curta aí, fale para alguém, divulgue aí para mais alguém a respeito, né, dessas aulas, dessas pré-aulas, por assim dizer, né? E à medida do tempo aí nós vamos estar sempre melhorando, sempre que possível está melhorando. Também estão passíveis aí, sujeitos vamos colocar assim, a sua orientação, né? De repente você, uma sugestão que você queira dar para a gente aí, você assistiu o vídeo, deseja que a gente faça alguma coisa para melhorar e tem uma boa ideia para a gente, estou aqui, né, aberto a sugestões. Fique à vontade para você falar aí o que Deus tocar no seu coração. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um dia repleto de vitória. Que Deus encha o seu celeiro a cada dia mais. Abençoe a sua família. Guarde a tua casa. É o meu desejo, é o desejo do nosso ministério. Aí, né, como eu já disse, o nosso ministério chama-se Fernando Aquino e Lohane Guimarães. É um ministério na qual eu tenho o prazer de ter a minha esposa do meu lado. Glória a Deus. A gente começou aí juntos, né, onde eu prego a palavra de Deus, ela louva e a gente vai aí falar do amor de Deus. E de vez em quando ela prega também a palavra. Então que Deus em Cristo te abençoe, te fortaleça. Professor, tem uma ótima aula. Aluno, tem uma ótima aula. Superintendente, que Deus te ajude aí também, tem uma aula abençoada. Você que é pastor, se sentir no coração o desejo de nos contactar, nós também damos aulas aí em templos, igrejas, só entrar em contato. Se precisar de algum material, a gente tem materiais aí também, subsídios, prontos para te atender e para te ajudar. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, uma maravilhosa aula. Em nome de Jesus. Amém.